Oi, pessoal. De repente, assim, a gente está acostumado a uma coisa, de repente a gente dá um boom na vida e muda tudo, né? É o que vocês vão ver nesse próximo vídeo. Não deixem de assistir, assista até o final, que tem muita coisa que pode ajudar muita gente, né? É sobre saúde. Logo, logo eu volto com os vídeos de comédia, ok? Então, vamos para o vídeo. Oi, pessoal. Mais um vídeo aqui para vocês. E esse vídeo vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque eu recebi várias perguntas, questionamentos sobre a minha questão da saúde e, né, curiosidades de pessoas no YouTube. E aí eu fiquei pensando, né? Porque por várias vezes eu relutei a não fazer vídeo relacionado a isso, para que muitas pessoas não me vissem como coitadinha com relação ao oxigênio. Mas na realidade era uma luta até para mim quando eu gravava vídeos longos, porque eu precisava parar várias vezes para usar o oxigênio e depois voltar. Porque eu não consigo realmente ficar muito tempo sem o oxigênio. Inclusive vocês vão ouvir um barulhinho, é que o meu lampiãozinho ele está aqui do lado. E eu precisei colocar, porque assim como vai ser uma conversa mais demorada. E assumir também, porque assim, foi uma das coisas que mais me afetou e que demorou, foi eu me aceitar nessa condição de dependente de oxigênio. Eu sou bem mole para chorar, mas eu vou tentar não chorar. Porque eu vim aqui e é com esse vídeo que eu quero, se eu conseguir, ajudar outras pessoas que estão na mesma condição que eu e que por algum motivo tenham perguntas ou até que possam também me ensinar outras coisas que eu não sei, ou até lidar mesmo com a situação. Eu sou professora, como eu já falei, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Marília, mas eu sou da cidade de Arco Verde, em Pernambuco. Eu só estou aqui, já vai fazer 5 anos. E nesses 5 anos eu ainda não consegui ir ver minha família. Como eu já disse, no primeiro ano não deu, depois veio a pandemia. E já o ano passado, em outubro, que esse ano fez 1 ano, por isso que eu também estou muito emotiva e tudo, porque fez 1 ano agora, né? Mês de outubro, que eu estou dependendo desse oxigênio, mas eu não era dependente assim 24 horas, eu usava mais só para dormir, porque eu tenho uma asma grave, adquirida há 19 anos, e o mais intrigante de tudo, por uma doença que me foi acometida em 2004 em Pernambuco, que eu tinha um diagnóstico até então, e descobri agora que possivelmente o diagnóstico da doença que eu tinha vai ser jogado fora, porque tem 99% de chance de eu não ter tido fibromialgia, que é uma doença, inflamação muscular, que acomete muitas dores, principalmente em juntas, né? Na época eu fiquei com muita dificuldade eu simplesmente fui dormir bem e acordei sem andar. E os braços também não movimentavam nada. Eu morava na cidade, minha família no sítio, e eu tive que ir para o sítio, para a casa da minha mãe, porque eu não tinha ninguém para cuidar de mim, assim. E eu simplesmente não conseguia ficar nem sentada mais. Isso me levou a 5 meses de muita depressão, de tristeza, de angústia, de tudo. Foi quando eu comecei depois a fazer um tratamento no Hospital das Clínicas em Recife, que eles descobriram que era fibromialgia. Mas quando essa descoberta foi acontecer, para eu começar a tomar remédio, que por sinal foi corticoide, eu tomei 1 ano de corticoide, mas isso foi porque eu quis. Eu já não aguentava mais ficar sem andar, ver as pessoas se reclamando na época e tudo. Eu engordei 40 quilos. Então isso com certeza também afeta a autoestima. Foi lá embaixo, né? Vocês percebem que quem toma corticoide já tem umas bochechinhas bem diferentes, né? E além do corpo, você vê muito inchado, porque a gente retém muito líquido.
com corticoide, mas foi o que me fez andar. Eu tinha escolha, eu não tomar corticoide, ficar sem andar, ou tomar e voltar a andar. E eu escolhi voltar a andar. E consegui razoavelmente voltar a uma vida mais ou menos normal, mas eu fiquei com asma. Na minha cabeça, o que os médicos me orientaram na época é que pelo a questão de eu ter ficado 5 meses deitada, eu prejudiquei o pulmão, né, sem ventilação, e paralisou. Então eu adquiri asma, porque eu nunca fumei, eu nunca tive asma, nem na infância, nada. Na minha família não tem esse diagnóstico, nem hereditariedade de asma nenhuma, mas tudo bem, né? Então com essa asma eu comecei a usar bombinhas, acompanhada por pneumologista, usei bombinhas muito tempo, com asma, né? E me cansava mesmo, mas era asma, que era referido, que até então a fibromialgia tinha me causado, me deixado sequelas. Já operei as 2 mãos, eu tive síndrome do túnel do carpo, né? Porque eu já estava com os movimentos, essa mão até ainda é um pouco travada, eu não conseguia rosquear nada. E cirurgias chatas, fiz uma e 3 meses depois eu fiz a outra. Melhorou, mas se hoje fosse fazer, eu acho que eu não faria mais. Porque os resultados e o sofrimento, eu acho que não vale a pena, só se não tiver jeito mesmo. E aí eu convivi com esse fibromialgia durante 19 anos. Minha vida parou na época, eu fazia faculdade, na época de letras, eu parei, tudo parou. Com o tempo que eu consegui voltar a fazer foi voltar a dar aula, que é meu sonho, é o que eu escolhi, eu amo ser professora de educação infantil e fundamental 1. Então eu ensinava exatamente, eu morava na cidade, mas eu tinha o prazer de ir todos os dias para o sítio onde minha família mora, que eu amava, eu já conhecia as crianças, as mães, então é tudo muito mais gostoso, fora que eles têm toda uma carência, né, no sítio, de tudo. Como eu sempre gostei muito de fazer palhaçada, fazer brincadeiras, eu levava um pouco disso para elas, com algumas limitações, tipo me baixar. O joelho, então, para mim é o meu maior tormento. E a coluna também, mas os joelhos, então, realmente é muito difícil. Pronto, caminhei durante esses 19 anos com essa fibromialgia, sem ter grandes sucessos. Fiz fisioterapia e sempre usando as bombinhas, né? Mas dava para viver. Quando eu vim para cá, decidi vir, eu já tinha perdido os meus pais, né? Meu pai morreu em 2003, antes disso, né? Tinha problemas de saúde, ele ficou cego, ele ficou muito mal, depois ficou cego, ele teve glaucoma. Eu sou de uma família de 8 irmãos, apesar de ter outras famílias, porque meus pais tiveram outros casamentos antes dos nossos irmãos. E aí, minha mãe já morreu em 2013, né? Ela tinha problema vascular, né? Então ela teve diabetes, teve também uns probleminhas de coração. Porque a minha família, as doenças que tem hereditária é diabetes e problema cardíaco, né? Já peguei uma tia com 49 anos e tal, mas vamos focar aqui. Eu decidi, eu tenho um sonho de fazer mestrado. Eu sou graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. Eu tenho um sonho de fazer mestrado. No interior de Pernambuco é mais difícil. Tenho uma prima aqui em Marília. Eu disse, eu vou conhecer, eu vim conhecer, gostei da cidade. Na época eu fiz um concurso da prefeitura aqui, passei. Falei, vou tentar ver se eu gosto, apesar de nunca querer morar aqui, porque é tudo bem diferente. Não me adaptei, não posso dizer que totalmente, não me adaptei. E é muito ruim viver longe da família. As coisas daqui são diferentes, as pessoas são diferentes. São mais frias, eu acho que o nordestino é mais coloroso, é mais amoroso. As comidas são diferentes, a gente sente falta de tudo. Mas até então era um ensino para mim. Eu estava em busca de conhecimento, experiências, novas experiências.
E antes até do concurso da prefeitura me chamar, eu fui contratada, eu me inscrevi e fui contratada pelo Estado. E aí, tudo novo. Nova metodologia, estratégia, e eu amei, eu amo. Né? Eu tinha um aluno, 4 anos com o mesmo aluno, deficiente, né, físico e mental, e à tarde eu dava aula a 6º e 7º anos com a área diversificada, que é projeto de vida e tecnologia. E olha que eu não sabia nada de tecnologia, eu fui aprendendo, porque na época da pandemia a gente precisou, né, se modificar e fazer toda aí, na realidade, um reset e começar tudo de novo. E eu fui à busca de conhecimento exatamente no YouTube, com tutoriais para aprender, e tive muita facilidade em mexer nessa parte de tecnologia, para fazer aulas online, para fazer grupos, tudo. E foi por aí, então foi andando. E com isso tudo bem, né? Aqui o clima é diferente, então um dia é bem calor, outro dia é muito frio, outro dia é calor. E eu fui percebendo que eu ficava mais vezes doente, assim, cansada, com secreção. Então muitas vezes eu ia para o hospital, estava com secreção, usava xarope, tomava remédio, volta e meia eu ia para casa. Até então tudo bem. O ano passado, em outubro, eu sempre estava indo, às vezes dava pneumonia, eu ficava 2, 3 dias, vinha para casa. O ano passado, em outubro, eu comecei a ficar muito cansada na escola, porque outra escola tem muitos alunos, adolescentes, você sabe como é que é, né? Não para, a gente precisa falar mais. Eu comecei a cansar muito mais e a minha saturação começou a baixar. Eu nem percebia isso, na realidade. Eu percebia que eu estava muito cansada. Acho que eu não lembro nem da pessoa, não sei se foi minha amiga, né, que despertou para a gente ver no oxímetro a minha saturação. E simplesmente eu já estava vindo da escola um dia, tá? Minha saturação estava em 67. E eu estava cansada, de cansaço, mas para estar nessa situação que o povo ficou louco quando eu cheguei no hospital, não é tanto. Então ela me levou direto para o hospital. Quando eu cheguei lá foi muito alvoroço, foi aquela coisa toda. Já me deixaram ali no pronto-socorro e depois automaticamente eu fui para a UTI, porque ela estava muito baixa. E eu passei 5 dias na UTI e fiquei com muito medo. Foi a primeira vez que eu fui na UTI. Não estava entendendo nada, porque para mim quem ia para a UTI era quem estava morrendo. Né? E até porque estava na época ainda do Covid, então muita gente entubada. Aquela cena foi horrível para mim, ficar sozinha pelo pódio. Foi horrível para mim, sem minha família, sem ninguém da minha família. Também foi muito ruim. Ainda bem que eu tinha essa minha amiga e toda a família dela, que me ajudou muito, que me ajudam, né? Essa minha amiga é professora, hoje eu divido a casa com ela. Depois vocês vão conhecer. Ela também é professora, mas ela já não está em sala de aula, ela trabalha na diretoria de ensino daqui. E o médico acharam que eu estava com trombose no pulmão. Aí fizeram a tomografia, né? Me levaram lá da UTI para fazer uma tomografia e viram um pequeno nódulozinho, acho que era trombose. E aí eu entrei em desespero, eu até achei que eu ia morrer naquele dia. Toda a gente acha que vai morrer. Não é assim, mas a gente acha. E tinha psicólogo, tinha tudo, ele até pediu, o hospital, né, autorizou que ele levasse o celular para eu escolher uma pessoa da família para falar, porque eu estava desesperada nesse dia. E aí, com certeza, eu escolhi falar com minha madrinha, que é meu tudo, é minha segunda mãe. Eu não tenho mãe, mas metade da minha vida eu fui morar com essa minha tia, que é a irmã da minha mãe mais nova, que é minha madrinha também, que até hoje me apoia, me ajuda em tudo. Eu não sei o que seria de mim se não fosse ela. Então eu falei com ela me acalmou, tudo. Mas foi bem difícil. Lá na UTI eu ficava todo com o CPAP, né? Que
ele joga mais o oxigênio para aumentar mais a capacidade do pulmão. Então depois eu voltava para o oxigênio. E fiquei lá. Só que em 5 dias a saturação subiu um pouquinho, né? Acho que até 70, 72, 3. O médico disse, dá para ir para a enfermaria, para você começar a fazer fisioterapia respiratória. Então eu fui para a enfermaria e fiquei lá. E a equipe show, viu? O SUS é muito bom. Nesse hospital eu tenho plano, mas no SUS eu fiquei ficar na parte do SUS. Nossa, que barulho. Desculpa aí, viu, gente? É um vídeo bem, assim, eu não vou nem editar, vou deixar ele direto. Fecha aí um pouquinho. Vou fechar aqui um pouquinho, um barulho aqui no vizinho. Eu comecei a fazer fisioterapia lá mesmo no hospital. Eu fui para o SUS, porque o SUS, dentro do hospital, era o que tinha os aparelhos para fisioterapia respiratória. Então eu fiquei fazendo fisioterapia, né? Eu via o fisioterapeuta todos os dias, eu saía com oxigênio. E eu ficava querendo tirar direto, eu consigo andar sem. E eles diziam, mas não pode, mas eu consigo, porque eu não queria acreditar que eu ia ficar com oxigênio direto. Eu consigo, mas não pode, eu consegui, eu relutei muito, relutei. Na realidade, eu vim aceitar mais, porque eu dependo disso há poucos meses. Porque realmente eu vi que a minha situação era complicada. E aí eu fiquei mais 17 dias lá. E vocês sabem que não é fácil. E aí o médico disse, olha, eu vou dar alta, porque a gente está com medo de você, né, pegar Covid. Em 2 anos e pouco eu tinha cuidado, eu era louca do Covid. Álcool, água sanitária, tudo que entrava aqui nessa casa, que fosse de supermercado, máscara, banho, tirava a roupa, eu lavava tudo que você imaginar, eu cuidava na escola, deixava o aluno chegar perto, tudo eu cuidei muito com medo, porque eu já tinha asma, e o Covid afetava principalmente os pulmões, então eu não podia pegar de jeito nenhum. Eu já tinha essa consciência, eu tinha plena certeza que se eu pegasse o Covid eu morreria, né? E até então a gente ainda tinha tomado vacina. Aí eu vim, ele disse, olha, eu estou com muito medo de você pegar o Covid aqui. E olha que eu já tinha sido internada 2 vezes, eles achando que eu estava com Covid, fiquei na ala roxa, mas não era o Covid, era pneumonia. Eu mesmo assim, Deus estava cuidando assim de tudo. Deus tem sido perfeito. Tão perfeito, ele sempre foi perfeito. Mas ele foi mais que perfeito para mim. Porque eu tive nessa ala roxa do Covid e eu não peguei Covid. E aí quando ele disse, você vai para casa, mas tem uma condição. Você só vai quando instalar o oxigênio em casa. Eu falei, oxigênio eu vou usar em casa? Não, eu consigo ficar. Ele disse, não consegue. A gente já tentou tirar, desmamar seu oxigênio, que a gente não percebeu, a gente desligou um pouquinho e via a sua saturação e estava caindo. Então aqui é a prefeitura que instala, veio o rapaz para trazer o aparelho, isso antes, eu lá no hospital, para dar todas as orientações do funcionamento e trazer o cilindro, porque eu uso isso aqui no que é na energia, e o cilindro é no caso de se faltar energia, né? Aí quando instalou, eu vim para casa. Aí ele disse assim, olha, quando você se sentir assim, um pouquinho melhor, você pode não usar o oxigênio. E era assim que eu fazia, eu usava mais à noite e continuei dando aula. Passei os dias de atestado, mas depois voltei para as aulas, continuava indo para a aula. Tudo bem, cansava um pouco usando as bombinhas, medicação, tudo. Mas, infelizmente, no final de junho, quando já estava tudo, graças a Deus, eu fui tomando todas as vacinas. Quando estava assim, né, no tempo certo eu tomava. Então eu tomei as 4 doses da vacina e foi minha sorte. Porque no final de junho e começo de julho eu peguei o Covid. Quando tudo parecia que eu achava que esse Covid nem mais existia, eu peguei o Covid.
Vocês imaginam o meu desespero. Terrível. Eu enlouqueci, né? Eu já tenho um síndrome do pânico por tudo que aconteceu comigo. Eu já faço uso de medicação, né? Passar por psiquiatra. E quando eu descobri que eu estava com Covid, eu enlouqueci. Fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Não precisei, fui, né, na médica, mas não precisei ficar internada. Mas senti muita dor. Sim, esqueci de dizer que comitante a isso, paralelo a isso, eu estava fazendo também acompanhamento com a neurologista. Por quê? Eles, em estudos, e não só ela, o reumato, a pneumo, a cardiologista, todos acham que eu nunca tive fibromialgia. O que eu tive foi síndrome de Guillain-Barré. Quem não conhece, pode procurar. Eu já tinha ouvido falar, mas o que eu ouvi falar é que ela ia degenerando e você ia ficando totalmente atrofiado, sem movimentos. Falei assim, mas por que eles acharam isso? Porque eles disseram que fibromialgia não paralisava órgãos. E eu fiquei com asma, desde aquele tempo que eu fiquei sem andar, porque os médicos de Recife falaram que houve uma paralisação do diafragma do lado direito do meu pulmão. Tanto é que no raio-x, o pulmão é bem assim, tamanho normal, e o lado direito é assim, porque houve essa paralisia. Então, eles dizem assim, como o médico não vê isso? Fibromialgia não paralisa. Fibromialgia inflama músculo. Então, começou aí uma saga de exames, mas já de cara, todos já acharam que eu tive Guillain-Barré, né? E a pergunta, então, e por que não paralisou outros órgãos e não aconteceu coisas piores? Por causa do então corticoide que eu tomei por conta própria. Eu tomei e me fez mal, porque o corticoide ajuda por uns lados e prejudica outros, né? Ele ajuda, mas ele traz muita coisa, ele prejudica os rins, se você tomar demais. Ele inflama, eu engordei demais, né? Foi isso também, eu fiquei com muita vergonha, não estou admitindo aqui. Muitas vezes eu não tirava foto, não tinha nada, eu ficava com vergonha até das pessoas, Maria, fulano tá gordo, todo mundo sabe que tem sim. E principalmente quando a gente está longe do nosso local, né? Que as pessoas veem as fotos nas redes sociais e só sabe dizer, fulano tá feio, tá gordo, e não sabe por que era. E eu tomando corticoide, aí a médica disse, não, você teve Guillain-Barré e você não atrofiou o resto, porque você tomou muito tempo corticoide. O corticoide salvou, no seu caso, a questão de você não paralisar outros órgãos. Então, eu dou graças ao corticoide, que eu pensei nunca falar isso, mas eu dou graças ao corticoide porque ele realmente me salvou de mais outras sequelas dessa síndrome, né? Então, infelizmente, é uma síndrome terrível, porque aí o pulmão, o órgão que praticamente lhe tira ou lhe dá possibilidade de você fazer inúmeras coisas, né? Principalmente em relação ao movimento. Vamos dizer, por que tu vai fazer uma caminhada? Por que tu vai fazer ginástica? Como? Se eu canso com pequenas coisas, eu já cansava. Quando eu fiquei com o Covid, então eu fiquei em casa, eu fiquei mal os 2 dias. Dores terríveis. Medo. Perdi o paladar, perdi o olfato, fiquei com muito medo, porque tem gente que diz que demorava demais. E o medo de morrer mesmo. Mas não era porque eu não tenho medo de morrer sem sofrer, morrer sem ver minha família. Esse era o meu pior sentimento. Minha família, meus amigos, as pessoas que eu gosto. E eu fiquei com pouco tempo, assim, poucos dias, o paladar foi voltando e tudo. Aí eu achei que com o tempo, né, o atestado terminou,
eu voltei a dar aula, né? De manhã, como já disse, era mais tranquilo, porque eu acompanho um aluno, então eu ajudo ele a fazer as atividades, né? Que o professor passa, tudo. Mas à tarde era mais complicado, em outra escola, mais distante, muitos alunos na sala. Então, aí eu comecei a ficar muito cansada, a ficar muito ruim mesmo. Aí ia no posto, a médica dando atestado, dizendo, não sei, acho que é porque é o tempo, que o tempo aqui muda, não sei, que era tudo clínico geral, né? E passar, eu voltava para a escola e ficava muito ruim, porque eu olhava para o oxímetro, dava 67, 70 de saturação, e eu sentia como se a glote assim fosse fechando. Uma sensação horrível, que eu não desejo para ninguém. Aí eu disse, comecei com minha tia, né, madrinha, o nome dela é Adelaide, e ela disse, acho que também a minha amiga, a médica sugeriu, procura um pneumologista, é o indicado. Então, eu já tinha ouvido falar nessa pneumologista dentro do hospital, e aí eu fui procurá-la, né, o plano não dava direito a ter particular, né, porque não tinha como. E aí minha tia conseguiu, graças a Deus, me ajudou para a gente ir na médica. E aí ela começou a ver, ela já desconfiou que tinha alguma coisa assim de errado no meu pulmão. Aí pediu todos os exames. Pediu a função pulmonar, né, que é mais conhecido como espirometria. Pediu a tomografia do pulmão. Pediu o eco, porque ela queria ver a pressão arterial do pulmão. Então fiz todos esses exames. Não vi a hora de chegar o resultado. Voltei para ela. Né? E isso de atestado, né? Sempre lá na escola. De atestado a gente fica assim com a sensação de inutilidade, de muita tristeza pelos alunos, de não conseguir, sabe, assim, voltar, terminar. A gente fica preocupada com o emprego, porque também precisa do dinheiro, né? Medicação, muito cara, tudo. Toda uma dificuldade. E aí ela, quando chegou os resultados, nós fomos lá. E assim que ela abriu a tomografia, que eu não vou mostrar a vocês agora, porque ficou com o médico reumatologista, porque eles estão em análise, a equipe, que eles acham que vão fazer uma biópsia. Eles vão me internar para fazer uma biópsia, porque eles não estão entendendo o nível que o Covid afetou no meu pulmão e que tratamento eles podem fazer, que até agora eu não estou fazendo tratamento nenhum, porque eles não chegaram a nenhuma conclusão. Aí ela mostrou a tomografia, que estava muito comprometido, meu pulmão, pelas sequelas do Covid. São umas manchinhas brancas. Quando a tomografia estiver comigo, eu vou fazer outro vídeo e eu mostro para vocês. Umas manchinhas brancas, então o meu pulmão está cheio dessas manchinhas brancas. E aí foi com isso que prejudicou mais essa questão da saturação. E a espirometria eu não consegui fazer soprar, né, que é sopro. Antes era uma mangueira, que eu deixei a tecnologia muda, né? Antigamente era uma mangueira assim enorme que você soprava. Hoje é um aparelhinho assim, só tem um biquinho, ali mesmo já dá. E eu não consegui soprar em 6 segundos mínimos para o pulmão, eu não consegui. E aí a gente vai ficando triste, preocupada, e cada vez aí aumenta a coisa, aí aumentou mais uma bombinha, que é corticoide, né? Também, mas isso agora não é mais problema. Eu não estou mais com problema de me mostrar, porque eu estou gorda mesmo. Com problema de mostrar que eu estou usando oxigênio, porque eu tenho medo. Graças a Deus que existe isso, porque está me mantendo viva, está me mantendo bem. Eu fico triste assim, porque para contar, porque eu não fico lembrando, mas eu tento o máximo não pensar na situação. Hoje em dia eu coloco mais, estou usando até mais como acessório. E até eu falo para as meninas que eu vou pegar essas mangueirinhas aqui do lado, que é para suspender minha bochecha, com as bochechas caídas, né? E ainda não terminou
a SAG, não posso dizer o que vai ser, porque vai ser feita essa biópsia. E quando tiver mais resultados sobre isso, eu vou dizendo a vocês. E como as pessoas, e tem várias pessoas que procuraram, né, ver, saber sobre isso, querer saber mais coisas, eu vou colocar que o meu canal agora vai continuar comédia, porque eu gosto de fazer. Eu sempre fui assim, palhaça, gostando de brincadeira. As pessoas que me conhecem sabem disso. Mas eu também vou acrescentar vlogs, que aí eu vou mostrar para vocês um pouco como é o meu dia a dia, a minha rotina, como é que eu faço. Hoje em dia eu faço pouquíssimas coisas, porque eu limpava a casa, eu fazia tudo, lavava banheiro, fazia tudo. Hoje em dia, varrer para mim é um tormento, porque cansa muito. Eu até varro, mas eu tenho que parar, voltar a colocar o oxigênio. Uma coisa que eu faço mais é lavar prato, que é mais parado, mesmo assim. Se demorar, eu fico no oxigênio, né? Faço meu almoço, mas aí eu não posso usar, porque é fogo. Então, eu vou estar mostrando para vocês um pouco assim do meu dia a dia. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma as pessoas. Quem quiser, pode deixar nos comentários perguntas. E eu tenho o Instagram também, que lá eu posso fazer uma caixinha de perguntas. Eu vou colocar na descrição do vídeo o meu Instagram. Vocês podem me seguir lá, podem fazer perguntas que eu respondo direto. E eu tenho muita fé em Deus, que Deus é um Deus que pode tudo e Ele pode operar milagres na vida da gente. E eu creio nisso. Então fique com Deus e um beijo.